Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 756 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos iniciar agora o último capítulo da primeira carta de Pedro à igreja. Amém? Lembrando que essa carta está sendo direcionada aos cristãos que estão sofrendo e dando dicas preciosíssimas para esse tempo. E nesse momento agora, nos primeiros 4 versículos desse último capítulo dessa carta, ele vai se direcionar aos presbíteros. E quem são os presbíteros? Presbíteros são o quê? Os pastores, aqueles que pregam a palavra nos ministérios, né? Aqueles que cuidam de pessoas, que lideram igrejas. Então, são homens de Deus que lideram dentro da igreja. E ele está dizendo aqui, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: eu, que também sou presbítero, Pedro falando, ele era um evangelista, ele era um pastor, ele cuidava de um rebanho, de uma igreja. Então ele fala: eu que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Lembra que essa carta é uma carta abrangente, né? Ela não é uma carta específica para uma localidade, não. É uma carta para todos os cristãos da época. Tá? Então eu agora dou conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Lembra que Pedro foi aí o primeiro, né, talvez ele e André, seu irmão, a serem escolhidos como discípulos, né, daqueles 12, e Pedro era um dos 3 que estavam mais próximos de Jesus. Era João, Pedro e Tiago. Então, Pedro acompanhou Jesus lá no jardim do Getsêmani, ele viu a crucificação de Cristo, ele sendo torturado, e todos os momentos mais importantes do ministério de Cristo, Pedro estava ali perto dele. Então ele diz aqui: eu sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Essa certeza que Pedro tinha, né? Depois dele ter sido perdoado por Jesus, né? Jesus aparece para ele na praia: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, cuida do meu rebanho, né? E ele fala: então, se você me ama, cuida do meu rebanho. E ali ele sentiu o perdão, né? A confiança de Jesus para aquele que tinha traído 3 vezes, né? Naquela noite de sexta-feira, né? Da paixão, onde Jesus foi ali maltratado e logo em seguida crucificado. Então ele já tinha essa certeza, né? Certeza que eu vou tomar parte na glória que será revelada, essa salvação que está reservada para aqueles que realmente recebem Jesus como Senhor e Salvador. E em alguns lugares da Bíblia, né, a gente já estudou isso aqui, fala da certeza da salvação. Isso a gente tem que estar na nossa mente, essa certeza que Pedro tem de tomar parte na glória de Jesus. Amém? Que eu e você tenhamos essa certeza também. E versículo 2, agora ele vai falar dos conselhos, né? Ele quer aconselhar os presbíteros. Aconselho que cuidem bem do rebanho de Deus. Rebanho de Deus, olha só que interessante. O rebanho que Deus lhes deu, e façam isso de boa vontade. É muito importante os líderes, os pastores, eles não olharem para o rebanho como sendo uma coisa própria, uma coisa sua. Não, o meu rebanho, a minha igreja, a minha congregação. Temos de ter muito cuidado com essas falas, né? Porque essas falas podem até expressar um pensamento que não é de Deus. O rebanho não é de Deus, a igreja, o rebanho não é da pessoa, a igreja não é da pessoa, o ministério não é da pessoa, tudo é de Deus. Então, até na hora de falar, tem que ter muito cuidado. Então, aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu. Foi Deus que deu
que confiou, né, para administrar. E façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. De boa vontade, com um sorriso no rosto, com alegria e com gratidão no coração, porque é um trabalho muito honroso, né, que Deus confiou a você, que é presbítero. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro. Olha só que importante. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro. Isso não pode ser o foco do trabalho, né? Então, infelizmente, acontece, né, da pessoa começar, às vezes até começa bem, e aí depois ela esquece e começa a focar na questão financeira, e não pode. Não podemos, né, como pastores, presbíteros, focar no dinheiro. Nunca, nunca, nunca. E ele continua, mas com o verdadeiro desejo de servir. Sempre o foco é o quê? Servir. Servir primeiramente a Deus, né, como servo de Deus, e servir, em segundo lugar, ao próprio rebanho. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 10, ele fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então serve até com a própria vida as suas ovelhas. E ele continua no versículo 3, não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês. Olha aí, não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês. E tem muitos, infelizmente, pastores querendo dominar, querendo dizer o que tem que fazer, muitas vezes olhando para o rebanho, olhando para as ovelhas, para os membros da igreja, mais como pessoas que vão servir o pastor do que ele mesmo servir as ovelhas. E não pode ser assim. Tem muitas coisas que estão acontecendo e que estão se invertendo, né? É o pastor que tem que servir as ovelhas e não as ovelhas têm que servir o pastor, né? Então, não procurem, você pastor, você presbítero, não procure dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Assim como Jesus foi um exemplo, né? Estava lendo com a minha esposa agora há pouco, quando Jesus lava os pés dos próprios discípulos, dos 12, inclusive Judas, que ia traí-lo na sequência, e ele está ali lavando os pés, e ele fala, olha, isso que eu estou fazendo é um exemplo, eu estou servindo vocês, da mesma maneira vocês vão servir, né, os seus discípulos, as suas ovelhas. Então temos de ser um exemplo, líderes, presbíteros, pastores, um exemplo para o rebanho, um exemplo de servir, um exemplo de fazer de boa vontade, um exemplo de não ser ganancioso, um exemplo de ter uma vida totalmente entregue a Deus. Amém? Em todos os sentidos. Um exemplo de família, um exemplo de pai, um exemplo de irmão, um exemplo de filho, de esposo, né? Um exemplo em todas as áreas. Amém? E versículo 4, ele fechando esse assunto aqui, né, esse dia, e quando o grande pastor, com G maiúsculo e P maiúsculo, né, e quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Uau! Olha só, essa recompensa a gente não pode perder de vista essa recompensa. O grande pastor está falando de Jesus, né? Ele mesmo se declara como o bom pastor, e aqui Pedro utiliza esse termo, né, que está aparecendo agora pela primeira vez, o grande pastor. Ele é o maior dos pastores, né? O pastor dos pastores, né? O rei dos reis, médico dos médicos e etc. Ele é o grande pastor. Quando ele aparecer, quando ele vier, vocês, presbíteros, receberão uma coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Então, vamos fazer com todo o respeito,
com toda dedicação, com boa vontade, com excelência, servindo mais do que sendo servido, sendo exemplos para o rebanho. Amém? Quando o grande pastor vier, uau! Receberemos, nós, líderes, pastores que estão fazendo a coisa certa. Deus está olhando para todos, né? Um olhar especial. Tem uma coroa gloriosa, uma coroa que não perde o seu brilho, eterna. Uau! Quem quer essa coroa? Para você que tem o chamado aí de liderança, para você que tem o chamado de ser um pastor, de ser um presbítero, recebe essa palavra e obedece essa palavra, segue esses conselhos de Pedro, tá? Pedro que, né, Jesus falou, nesta pedra construirei a igreja. Então Pedro, ele tem essa autoridade para falar sobre esse assunto. Amém? E, logicamente, sempre vem do Espírito Santo, né? Tudo que está na Bíblia, nós cremos que foi realmente Espírito Santo inspirando e a gente tem essa palavra diretamente do coração de Deus para nós. Amém? Então é isso, vamos orar. Pai, Senhor Deus, eu peço, Pai, que cada presbítero, cada pastor, cada líder de ministério, de igreja, Pai, possa receber esta palavra, Senhor Deus. Se a pessoa que está ouvindo esse áudio tem esse chamado, que ela possa fazer com excelência, entregar a vida, servir, ser exemplo para o rebanho e que possamos estar esperando com uma expectativa grandiosa por este dia que receberemos esta coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Nós te recebemos, Jesus, como Senhor, como Salvador, o grande pastor. Te recebemos na nossa vida e que o Senhor possa cuidar, Senhor, cuida dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras. Ajuda-nos a cumprir estas palavras. Ajuda-nos a cumprir a Tua palavra. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.